Olá, eu sou a Vitória, sou aluna do curso de Engenharia de Petróleo da UFPEL e vou apresentar meu resumo referente à disciplina de Geologia de Petróleo, ministrada pelo professor Giovanni. Aqui nessa apresentação trataremos especificamente então da Bacia de Santos e suas características geológicas, especificamente do que permite a exploração e a produção de petróleo através dessas características geológicas. A escolha do tema desse resumo parte exatamente do ponto da Bacia de Santos ter a maior área explorada do pré-sal brasileiro. Só para contextualizar, a Bacia de Santos foi apontada aí como um possível potencial de reservas de gás natural e petróleo ainda na década de 60 e 70, por ter semelhanças geológicas muito parecidas com a também importante Bacia de Campos. Na época não se teve grande sucesso, pois estudos e pesquisas ainda estavam sendo realizadas na região. O sucesso vem mais tarde, a partir então dos investimentos da Petrobras, que viabilizaram a exploração e a produção de petróleo e gás nessa bacia, de acordo aí com os pesquisadores Souza e Sgarbi. A metodologia, então, se dá a partir de um levantamento bibliográfico para identificar as características da Bacia de Santos. Antes de entrar nas características geológicas da Bacia de Santos que foram levantadas nesse resumo, acho importante destacar alguns dados sobre ela, como o fato de ser a maior bacia offshore do país, a maior área explorada no pré-sal brasileiro e ter sedimentos, a presença de sedimentos de alto valor de porosidade e pH. Conforme a figura aqui, então, que nós temos, ela está localizada na região leste do país, tendo aí mais de 350 mil quilômetros quadrados, localizada entre os altos de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Florianópolis, em Santa Catarina. Aqui, nesta mesma figura, nós temos os campos da Bacia de Santos, inclusive o campo de Mexilhão, que foi aí um dos primeiros a ser explorados. Hoje, o mais produtivo é o de Tupi, e o de Libra é um campo promissor da bacia aí, que promete ser um dos maiores projetos de produção. Nós temos a seguir, então, uma carta estratigráfica da bacia. Aqui, então, nós podemos ver que tem toda a geocronologia da bacia, o aptiano, toda a questão tectônica e magmatismo do rift, do pós-rift, o ambiente deposicional que se dá a essa bacia e como ela está estruturada, propriamente dito. Falando rapidamente, então, só a fim de registrar a exploração e produção de petróleo na Bacia de Santos hoje, então tem uma produção diária de 25 mil barris de petróleo por dia, dado esse que está acima da média em comparação ao restante da indústria de gás e óleo. Entrando então nas questões geológicas, que é o objetivo propriamente deste resumo, a gente pode elencar aqui que a história geológica da Bacia de Santos passa por 3 fases, como o rift, o pós-rift e o drift, de acordo com os conceitos de Moreira. Contrapondo este conceito e complementando, Souza e Garbi já nos dizem que a bacia aí tem 2 características geológicas bem importantes que devem ser levadas em consideração, como a inexistência da porção imersa da bacia e a ocorrência de um magmatismo formador. Outro ponto que eu acho que vale destacar aqui é que tanto a exploração e a produção atual de petróleo e gás dessa bacia são possíveis devido aos evaporitos do aptiano, que trouxeram inclusive respostas aos pesquisadores da área, quebrando aí paradigmas da geologia, nos mostrando a grande importância dos turbiditos como reservatórios de petróleo e a capacidade então dos folhelos lacustres gerarem quantidade significativa do insumo. E acaba que a exploração e a produção executadas na Bacia de Santos têm condições singulares em relação às espessuras de lâmina d'água e profundidade aí dessas perfurações, o que é importante no processo como um todo. E outra característica importante a ser destacada é que os reservatórios são rochas carbonáticas com sedimentos de alto valor de porosidade e permeabilidade. Isso tudo aí, então, é o que nos permite o sucesso da exploração e a produção de petróleo, diante dessas condições geológicas e que tornam a bacia maior do país
inclusive que pode vir a fornecer um tempo curto autossuficiência energética ao país. E rapidamente sobre este resumo, podemos perceber que essas características geológicas citadas contribuem para o sucesso, da exploração e produção de petróleo e gás natural dessa bacia de Santos, diante dessas condições geológicas favoráveis ao acúmulo, e tornam essa a maior do país, principalmente pela viabilidade de explotação de hidrocarbonetos abaixo de uma sequência vaporítica, podendo fornecer aí a longo tempo a autossuficiência energética ao país.